Graça e paz, Senhor te abençoe. Estamos aqui nessa reflexão, a segunda parte da reflexão desta última semana de julho, acerca da nossa teologia, acerca de um Deus que amplia a nossa visão. Eu quero continuar na leitura do texto de Levítico, capítulo de número 25, versículo de número 39 agora, diz assim: também, continuando o assunto, se alguém do seu povo se tornar pobre, estando ele com você, e vender-se a você, não faça servir como escravo. Trate-o como um trabalhador diarista ou estrangeiro que mora com você. Até o ano do jubileu, ele trabalhará para você. Então, ficará livre de você, ele e os seus filhos, ele e os filhos dele, e voltará à sua família e à sua propriedade de seus pais. Porque estes são meus servos que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como escravos. Não domine sobre eles com tirania, mas tema o seu Deus. Irmão, irmã, nessa série de reflexões, o Evangelho. Eu coloquei aqui que a nossa oração é que a vida no Evangelho seja uma vida que esteja acima de alguns discursos vazios de ação. Vazios de ação, vazios de referência. O Evangelho, ele corre um perigo muito grande de quê? De virar entretenimento. Quando o Evangelho ele se torna entretenimento, ele se torna diversão, ele nivela por baixo. As pessoas não querem pensar, as pessoas não querem refletir, as pessoas tendem a viver apenas o nível da satisfação emocional, destituindo a reflexão e a transformação que é própria de uma vida no Evangelho. Então, nesse momento entra um outro ator, arte, especificamente na arte, a música. É preciso tomar cuidado para que a música, na vida de igreja, ela não seja usada como um sedativo, para aliviar consciências, para trazer um certo, um sedativo sobre nossas dores. Não. A música, os hinos cristológicos, cristocêntricos, os hinos eles são um convite à reflexão, ao autoexaminar, à mudança, a reconhecer a grandeza e a soberania do Senhor Deus. Também, nessa perspectiva de um Deus que trabalha a justiça na sua forma prática, podemos dizer também e pedir que o Evangelho seja vivido à luz libertadora. No texto que nós lemos, voltando ao texto, aqui, na época do jubileu, os escravos, eles eram libertos. Na época do jubileu, as dívidas eram perdoadas. Mas quem foi que colocou esse critério? O próprio Senhor Deus colocou esse critério. Ou seja, a época do jubileu era liberado bênção e era liberado perdão. Ou seja, aquele que se tornou escravo, aquele que se empobreceu e não tendo mais nada para pagar as suas dívidas e se vendeu como forma de se sustentar, na época do jubileu, ele era perdoado as suas dívidas e ele era resgatado daquele estado de escravidão e ganhava então a sua liberdade. Agora, como o Senhor Deus, ele se importa com o trabalhador, ele se importa com o menos favorecido. Enquanto aquele homem estava na condição de escravo, ele não poderia ser maltratado, não. Mesmo estando na condição de escravo, ele deveria ser tratado como um trabalhador com toda a sua dignidade. A palavra aqui, ela é interessante. Não maltratarás. Por quê? Porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Nessa última semana do mês de julho, que a nossa teologia esteja a favor da vida, que a bênção do justo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a minha vida, esteja sobre a nossa vida.
que a nossa vida em igreja, que a nossa vida no Evangelho amplie a nossa macrovisão para que nós nos posicionemos. Um posicionamento de justiça, um posicionamento de humanidade, um posicionamento de honestidade. E enquanto estivermos aqui nessa caminhada do Evangelho, sejamos sal e sejamos luz, não pactuando com estruturas opressivas, que sutilmente estão no nosso dia a dia, mas sendo sal e luz. Que o Senhor te abençoe e que a sua teologia seja a favor da vida e não da morte. Deus te abençoe.